Prezados irmãos, é com grande satisfação que estamos aqui para fazermos a nossa pré-aula da 11ª lição desse segundo trimestre, onde estamos estudando sobre os milagres de Jesus. Atendendo o pedido do irmão Anderson Vieira, aqui estamos para atender e obedecer ao nosso irmão e fazemos um comentário aqui desta lição sobre a cura da filha da mulher cananeia. O irmão Anderson está muito ocupado, né? Esteve ali trabalhando ativamente no mutirão da construção do templo da igreja Jacobinha, município de Natividade, e eu estive lá também, passei lá com os irmãos e pude ali também desfrutar daquele grande trabalho harmonioso de união, de dedicação dos irmãos, de alegria em servir ao Senhor, sob a liderança do nosso pastor-presidente, pastor Aldair Gonçalves Dias. Estão presentes ali também o pastor William, seu vice-pastor do nosso ministério, Nova Aliança. Esteve também o pastor Zé Raimundo, cooperando. Esteve o pastor Ailton, também da congregação de Taguatinga, e vários obreiros do ministério, vários pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos. Também ali o irmão Louro, assiduamente presente, né, com toda a alegria de poder ver surgir tão rapidamente, em praticamente 8 ou 9 dias contados de serviço, foi edificado aquele templo. Então, irmãos, o irmão Anderson, ele também é o coordenador do curso, né? Ele participa também do curso da ETAD, é um dos participantes da diretoria. O coordenador parece que é o pastor Jean, né? Mas está nessa diretoria ali, faz parte também o Anderson, que estava trabalhando assiduamente ali na cozinha, né? Para providenciar juntamente com o Neco o alimento para toda a equipe. E ele me pediu então que eu fizesse essa pré-aula. E aqui estamos para comentar então esse grande milagre de Jesus, que nos traz muitas lições a partir dessa mulher cananeia. Aqui em Marcos, capítulo 7, ele relata que era uma mulher cirofenícia, uma mulher grega, não sendo então membro, né, ou participante da nação judaica. Era, portanto, uma mulher estrangeira. E nos diz aqui o textual: então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como queres. E desde então, daquela hora, sua filha ficou sã. Quais foram as circunstâncias em que aquela mulher obteve ou conseguiu a sua bênção? Foi através da perseverança. Essa lição nos traz uma grande lição de perseverança e fé, né? Vemos na cura dos 10 leprosos, aqui nas nossas lições posteriores, que houve gratidão. Aquele leproso, dentre os 10, foi o que voltou para agradecer a Deus pela cura da sua lepra, e ele recebeu também a sua salvação, diante da sua gratidão a Deus. Vemos na cura daquele paralítico de Cafarnaum, onde 4 amigos do paralítico levou à presença do Senhor, mesmo em situações adversas. Descendo pelo teto daquela casa, conseguiu levar aquele paralítico à presença do Senhor Jesus Cristo. E Jesus, então, além de curá-lo da sua paralisia, ele também o salvou pela fé daquele homem
onde Jesus viu que havia fé no coração daquele homem. E aqui essa mulher também, essa mulher cananeia, mulher grega, sírio-fenícia, então ela alcançou também a bênção para sua filha, diante desta passagem bíblica, que traz até muita polêmica sobre como Jesus tratou aquela mulher como considerando uma cachorrinha, né? Mas na verdade, eu entendo que, e conhecendo toda a natureza de Deus que se manifestava na pessoa de Jesus Cristo, nós podemos crer que aquilo foi uma metáfora utilizada por Jesus para tratar aquela mulher como estrangeira em relação à sua nação judaica. Quando a Bíblia diz em João, no capítulo 1, verso 11, que ele veio para os que eram seus. Então, o alimento, o pão do céu desceu para os judeus, né? E o verso 12 de João, ali no capítulo 1, diz que os seus não receberam. E todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aquela mulher, ela creu no nome de Jesus. Aqui nós vemos aqui no capítulo 7, em Marcos, também relata, né, que é a nossa referência na nossa lição, em Mateus, no capítulo 21 a 28. Marcos também, que é um evangelho sinótipo, ele relata aqui em 7, a partir do verso 24 a 30, né? Então ele relata também esse mesmo milagre, tem também essa narrativa aqui dessa mulher cananeia, e diz aqui no capítulo 28 que ela era uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, e ouvindo falar dele, quer dizer, falar de Jesus, foi e lançou-se aos seus pés. Jesus aqui, ele relata no verso 22 do capítulo 15, que diz: e eis que uma mulher cananeia, provida daquelas cercanias, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Então ela, chamando Jesus de filho de Davi, ela estava crendo que era um descendente de Davi, era o filho da promessa, e era, portanto, pelo conhecimento que ela tinha, embora o acesso à palavra de Deus, os estudos, a mensagem, era para o judeu, mas ela que convivia naquelas cercanias, né? E tendo conhecimento do que Jesus estava fazendo, que ela ouvindo acerca dele, então ela veio e lançou-se aos seus pés, porque ela creu que Jesus era realmente o Filho de Deus, o Messias, e que podia operar um milagre também na vida dela, embora não sendo ela da linhagem judaica. E diante desse fato, quando ela ouviu de Jesus, primeiro ela teve, né, a reprovação dos discípulos de Jesus, quando eles disseram aqui, ó, contudo ele não lhe respondeu palavra. Então, diante do silêncio de Jesus, os discípulos observando toda essa cena, os discípulos chegou a Jesus e rogavam-lhe dizendo: despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Quer dizer, ela já estava incomodando os discípulos. Então o Senhor viu que Jesus não tomou ali uma atitude diante do clamor daquela mulher. Os discípulos então intercederam junto ao Senhor,
Falou, Senhor, despede, porque ela está incomodando, né? Ela vem já atrás de nós aí, clamando. E o que Jesus respondeu? Respondendo-lhes, ele, né? Então Jesus, ele diz para os discípulos, no verso 23 aqui de Mateus, contudo ele não lhe respondeu palavras. Chegando os seus discípulos a ele diz, ela vem atrás de nós. Então Jesus lhe respondeu, no verso 24, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer dizer, ele estava dizendo que ele não veio senão para os filhos de Israel, veio para os que eram seus. Então veio ela e, adorando-o, disse, Senhor, socorre-me. Senhor, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela rogava, né, que aqui no verso 26, do capítulo 7 de Marcos, diz, a mulher era grega, fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus utilizou de uma metáfora, considerando os filhos como o povo de Israel e os cachorrinhos como os estrangeiros. E ela, então, entendendo isso, né, na posição de estrangeira, ela disse, sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Ela entendeu muito bem a metáfora de Jesus, né? Compreendeu a sua posição de estrangeira, né? Quer dizer, ela não era digna. Lembrando dessa palavra que não era digno, né? Eu lembro daquele aquele homem, o centurião, que veio pedir uma bênção. Parece que está em Mateus, no capítulo 8, né? Que eu conferi aqui. Quando ele clama ao Senhor, Senhor, dizei uma palavra. Então, é um milagre do Senhor fazendo a distância, né? Deixa eu ver Mateus aqui, no capítulo, parece que é o capítulo 8, quando relata aqui sobre esse milagre de Jesus à distância. Vamos ver aqui, Mateus, no capítulo 8, justamente o centurião de Cafarnaum, né? Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. O mesmo caso, né? O demônio, além de causar uma paralisia, ele também atormentava aquele homem, aquele seu criado, né? E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizei somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem, sob autoridade, tenho soldados, as minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faz isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Aqui está uma palavrinha tão pequena, né, formada de duas letras do alfabeto português, o F e o E, com um acento agudo para dar um som aberto na letra E. Fé, firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que se não vê. Então,
esse centurião aqui, ele creu que Jesus era poderoso através da sua palavra, de uma ordem de Jesus. Aquele homem, o seu criado, seria curado. Da mesma maneira que essa mulher cananeia, ela creu que Jesus era poderoso para operar uma grande obra, embora ela nem mesmo sendo da linhagem judaica, né, sendo considerada aqui metaforicamente como uma cachorrinha, né, para comer das migalhas que caíam debaixo da mesa dos filhos do povo, né, de Israel, que era a sua nação, ou seja, a nação judaica, e ela então poderia ainda também desfrutar das bênçãos do Senhor e alcançar um milagre para a sua filha, recebendo essa bênção. Então, diante dessa mensagem, né, da sua palavra, da sua humildade, da sua fé, então Jesus lhe disse: por esta palavra vai, o demônio já saiu da sua filha. Ficou interessante, né, irmãos? Nós vemos que uma ação nossa, embora nós estando distante, crendo e orando, o Senhor está operando. Porque Deus não se limita no espaço, nem no tempo. Deus, ele é onipresente, onipotente e onisciente. E transcende todas as nossas limitações. Ele transcende. E ele é imanente também, ele faz presente na vida do homem. Então, nós vemos que, diante daquela humildade da mulher, a sua perseverança, de enfrentar a sua barreira cultural, como uma mulher sírio-fenícia, nós vemos aqui na nossa lição, quando o pastor Giovano, no seu comentário aqui, logo no início, ele diz, né, as características daquela mulher sírio-fenícia, né? Aquela região ali onde Jesus estava de Tiro e Sidom, aquela cidade da Fenícia, fazia parte da Síria. Nós sabemos ali que a Síria faz divisão com Israel. Então, ela ficava ali de Cafarnaum 60 quilômetros, diz aqui na introdução. Seu nome significa rocha. Era um dos grandes portos dos tempos bíblicos. A cidade de Sidom era símbolo do paganismo. Era uma cidade de fama ruim desde os tempos do Antigo Testamento. Cidade de Jezabel, a procedência, né? A cria ali de Sidom, né? Aquela cidade, Jezabel, que ficou, simboliza toda a vaidade, toda a idolatria, mencionada até em Apocalipse, né? A doutrina de Jezabel, ali onde Jesus, ele faz menção nas 7 cartas do Apocalipse. E ele repudia essa doutrina de Jezabel. Então era um lugar, né, realmente de uma procedência de pessoas de mau exemplo. Agora é o próprio Jesus que vai a essa cidade. Com isso ele quebra todo o conceito judaico da impureza. Os judeus consideravam os gentios impuros. Então Jesus, ele veio para buscar e salvar o que havia perdido. Jesus não fez acepção de pessoas. Ele não olhou para o lugar, a procedência. Ele sabia que toda a humanidade estava perdida e carecia e carece da glória de Deus. Então Jesus, ele operou maravilhas, né, na vida daquela mulher cananeia, curando a sua filha e trazendo alegria, porque vemos aqui, ó, indo ela, a encontrou deitada sobre a cama, pois o demônio já havia saído. Grande é o Senhor nosso Deus. O Senhor habita nas alturas e se curva o que está nos céus e sobre a terra. Ele vê tudo, ele vê
o pequeno caído do pó. Ele levanta o caído, ele ergue do monturo o abatido. Ele coloca no alto retiro. Ele cura as mazelas, perdoa os pecados, porque ele já purificou com seu sangue, através da sua obra redentora na cruz do Calvário. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre si, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então nós vemos que o Senhor, Ele não está olhando para quem mora numa cidade, numa metrópole de primeiro mundo, ou quem mora no sertão, numa vila. É igual ele disse, né? E de pregar o meu evangelho a toda criatura, começando de Jerusalém, Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. Então ele faz milagre na vida das pessoas, seja ricas, seja pobres, seja de qualquer etnia, de qualquer nível cultural, de qualquer situação financeira. Ele opera maravilhas. Ele que cura os doentes. Ele que restaura e dá vida eterna através do novo nascimento, da sua justiça, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:24. A bênção, irmãos, nós temos aqui, né, que Jesus, ele nunca faz acepção de pessoas, né? No item 1:1, Jesus, ele trata disso aqui, né? Ele opera maravilhas. A mulher gentil, ela busca Jesus em um momento de desespero. Ela achou, tomou uma decisão correta. Quem mais pode socorrer alguém que está em desespero e necessidade, senão Jesus Cristo? É Ele que pode resolver o problema de cada pessoa. Então nós vemos aqui no item 2 também, que para recebermos a nossa bênção temos de ser resilientes. Além de resiliente, também devemos ser perseverantes, né? Resiliente é a capacidade que a pessoa tem de suportar as adversidades. Uma substância resiliente é aquela que você aperta na sua mão, né? E ela muda de formato, e quando você solta, ela vai voltando à sua forma original. Isso aí é a resiliência. Você sempre está apto a voltar à sua posição original, de buscar, em conformidade com a palavra de Deus, a graça, uma situação de justiça, de verdade, de conformidade com a palavra de Deus, de aceitação, de humildade, né? Sempre produzindo os frutos do Espírito. Gálatas 5:22. Aqui o comentário diz: não sejamos indolentes. Indolente é preguiçoso, né? O indolente é o preguiçoso, né? Então devemos cultivar a nossa fé com longanimidade, um fruto do Espírito, a longanimidade. Então assim nós herdamos a promessa. Vemos que ela precisou enfrentar dificuldades após ali essas dificuldades que nós já temos aqui mencionado, né? Então ela podia ser dissuadida de pleitear em favor de sua filha, pois Jesus, como grande Messias, é poderoso para curar todos os tipos de enfermidades. Mas ela não olhou para as suas dificuldades, pelas barreiras encontradas, mas ela buscou ao Senhor com toda a perseverança. É uma lição de perseverança, né? Com essa perseverança, essa humildade, essa resiliência, ela alcançou a bênção de Jesus, né? Observe que a porta da fé não pode ser fechada. Jesus não respondeu palavra alguma. Ela falou de maneira
de dar dó, veio e ajoelhou aos seus pés, pois o caso da sua filha era de urgência. Então, irmãos, somente em Jesus nós alcançamos as bênçãos diante de uma situação difícil para a nossa vida, difícil para a humanidade, difícil para a medicina, difícil para achar alguém que possa, nesse mundo secular, resolver o problema, seja qual for. Mas Jesus, ele é poderoso para operar maravilhas, né? Conforme diz o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. E ainda no verso 8, né? Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando o Senhor, quem impedirá? Aquele que nem mesmo seu filho poupou antes o entregou por nós, como não nos dará com ele todas as coisas? É Deus quem nos justifica. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos aqui, né, para o tópico 2. A bênção que era para os judeus alcançou os gentios. Conforme já dissemos, ele veio para os que eram seus. Mas o seu não recebeu. Os seus judeus ainda estão esperando, né, o Messias. E ele já veio, já operou maravilhas, né? Ele edificou com a renúncia e como os judeus o rejeitou, então ele edificou a sua igreja, que também já estava dentro dos propósitos de Deus, né? Pela rejeição do povo judeu, ele edificou a sua igreja, a qual está desfrutando das bênçãos. Nós estamos desfrutando das bênçãos maravilhosas de Deus, né? Estamos aos pés de Jesus e cremos que ele é poderoso para operar maravilhas. Aqui nós vemos que os discípulos aqui, no item 2 e 2, eles, aqui está isso, o desprezo dos discípulos. É que os discípulos não estavam entendendo, o ser humano é sempre faltoso, né? Eles não estavam entendendo a obra que Jesus ia fazer. Igual eles não entenderam a demora de Jesus quando foi para ressuscitar Lázaro, porque era para a glória de Deus. Então Jesus tem sempre um plano, né? Uma ação de agir que extrapola todo o entendimento humano, né? Que vai além do entendimento humano. No item 3 diz, o perigo de perdermos a bênção. Essa mãe, longe de ficar ofendida com a comparação cachorrinhos, transformou a palavra desalentadora em otimismo e transformou a derrota em uma grande vitória, porque ela compreendeu a metáfora, né? Ela compreendeu o que Jesus estava falando do povo judeu como os filhos e dos cachorrinhos como o povo gentil, o povo grego. Então nós também, né? Nós fomos buscados lá do mundo, né? E fomos ligados como enxertados, né? Na oliveira verdadeira. Então éramos jambuzeiros, né? Aí levando para o lado vegetal. Então nós somos enxertados na oliveira verdadeira. E fomos feitos filhos de adoção em Cristo Jesus. Aleluia! Para sermos semelhantes à imagem do Filho de Deus. Então há um grande perigo, né, da pessoa perder a bênção, né? E não entender a maneira que Deus está operando, né? Mesmo assim, ela não desistiu e buscou o milagre da libertação da sua filha. Notem também que ela apenas concordou com tudo o que o Senhor disse, como também o adorou na circunstância. Sim, é verdade, mas a excelência continua sendo o meu Senhor. A humildade é essencial para um relacionamento com Deus. Ela exige sacrifício pessoal, renúncia ao orgulho e uma atitude de serviço. Diz em Provérbio que a humildade, ela antecede a honra. Adiante da honra vai a humildade. Meu irmão, você quer ser honrado? Então passa também pelo caminho da humildade. Seja humilde e Deus vai te honrar.
Igual o pastor Louro falou ontem lá, uma coisa interessante, né? Aqueles que buscam servir a Deus e fazer a obra de Deus, Deus também cuida da sua vida e retribui a Ele. Quando nós estamos fazendo para Deus, Deus está fazendo para nós. Todo aquele que serve a Deus de coração, ele é abençoado, porque Deus está trabalhando na sua vida. Glória a Deus. Então aqui nós vemos no item 3 a importância da fé na vida cristã. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vemos como que Deus tem operado grandemente. Temos exemplo dos milagres, né? Na Bíblia Sagrada, a fé da mulher do fluxo de sangue, a fé do centurião, a Jairo, né, que tinha sua filha e buscou em Jesus a solução para que sua filha fosse ressuscitada. E tantos outros exemplos, né, que nós vemos de fé. Fé é o segredo. Fé é o segredo. Ainda hoje a fé é o segredo para alcançarmos a nossa vitória. Não desista dos seus objetivos. Então tenha sempre a fé, tenha o alvo, né? Em alvo, o objetivo maior que é a salvação. Não desista da tua salvação. Não desista da salvação dos seus filhos. Não desista da salvação do seu cônjuge. Não desista da salvação dos seus amigos. Mas orai por eles, intercedei por eles. Clamai ao Senhor por eles. Seja compassivo para os que estão no mundo perdido ainda, desviado do caminho do Senhor. Clama ao Senhor por eles. Não desista, pois a nossa salvação depende também da nossa compaixão, porque é o segundo amor, o maior, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo, semelhante a esse, diz Jesus, é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Tu queres o bem para a tua vida? Então busque o bem para com o teu próximo, para com o teu irmão. Na primeira carta de João, no capítulo 1, verso 7, diz que se nós andarmos na luz, conforme na luz ele está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Deus abençoe os irmãos, estamos aqui concluindo, né? O nosso comentarista, pastor Gilvan, disse, assim como a mulher Ciro-Fenícia, somos chamados a buscar a Deus com fé perseverante. Quando nos aproximamos de Cristo com humildade, reconhecemos nossa dependência em Deus e confiamos no poder da sua misericórdia. Ele responde os nossos clamores. Que esta lição nos inspire a nunca desistir, confiando no Senhor e acreditar que todas as coisas são possíveis. Tudo é possível ao que crê. A fé é a chave da nossa vitória, a nossa perseverança. Romanos 12 diz, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Deus abençoe todos os irmãos, que tenhamos uma excelente escola dominical. A paz do Senhor seja com cada um. Deus abençoe a todos. Amém.